Olá, estamos aqui na TVD fazendo uma cobertura especial do FutureCon, do programa GS Entrevista. Eu estou recebendo aqui para bater um papo conosco sobre os desafios desse novo cenário digital o Edson Prestes. O Edson, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também membro sênior da IEEE. Exatamente? Perfeito. Professor, obrigada por você dedicar um tempo aqui conosco na TVD para falar sobre esse cenário aí numa feira de digital, né, de transformação digital e operadoras aí buscando também cada vez mais aprimorar seus serviços. A inteligência artificial é o tema do momento, né, professor? Em qualquer estande que você entre aqui no evento, você ouve falar sobre soluções baseadas em inteligência artificial, machine learning, linguagem cognitiva. Mas nada disso é novo, né? Por que agora esse assunto é o assunto do momento, virou um assunto tão comentado? Por que agora todas as empresas despertaram para a questão da inteligência artificial? A inteligência artificial não é um assunto novo, né? Isso já é discutido já há bastante tempo, principalmente em curso de ciência da computação. Só que hoje eles começaram a observar que a inteligência artificial tem um poder muito grande. Um poder muito grande de fazer análise de dados, de aumentar a produtividade de empresas. Quer dizer, coisas mais práticas, do mundo do business mesmo, isso, né? Tanto que você vê hoje inúmeras empresas utilizando técnicas de inteligência artificial. Ou seja, você tem grande base de dados e você precisa extrair características dessas bases de dados que consigam, por exemplo, aumentar a produtividade do setor. Um exemplo bem interessante que eu li recentemente foi a da marca chamada Burberry. Eu não sei como é que se pronuncia Burberry, tá? Mas é uma marca, uma grife super famosa, que está utilizando técnicas de inteligência artificial para aumentar a venda dos seus produtos. E como é que elas fazem isso? Elas então pegam características do perfil do usuário, coletadas em várias redes sociais, e a partir disso veem mais ou menos como é que as pessoas elas se comportam e oferecem os produtos. Ou seja, a inteligência artificial sendo utilizada para aumentar vendas no mundo da moda, né? Tá. E aí você consegue utilizar, por exemplo, inteligência artificial em inúmeros cenários. Hoje nós temos, por exemplo, chatbots, né, em várias empresas, sim, onde você se comunica com máquinas. Sim. Né? Isso tudo por trás tem uma inteligência artificial e as pessoas estão vendo inúmeras vantagens. E é aquilo, quando você vê que uma empresa está sendo bem sucedida, com o uso de alguma técnica de inteligência artificial, você começa a pensar o seguinte: será que eu não consigo utilizar uma técnica parecida para aumentar os meus rendimentos, aumentar a produtividade da minha empresa? Quer dizer, então é o lado prático, da inteligência artificial que está imprimindo esse novo ritmo, seria isso, né? Sem dúvida nenhuma. E essas aplicações, você acredita, professor, que elas cheguem mais prontas? Porque um dos desafios de tirar assuntos do mundo muito acadêmico, né, para o mundo dos negócios é exatamente como que você vai empacotar isso, como é que essas aplicações, essas soluções vão chegar. Você acredita que vai se criar aí um grande mercado de empresas que vão oferecer soluções baseadas em inteligência artificial? Eu acredito piamente isso. Ou seja, empresas focadas em fazer uma análise de um determinado cenário econômico e propor soluções inovadoras. Que pode ser as empresas que hoje já atuam em tecnologia, Sim, mas podem ter novas empresas, startups aí que vão explorar esses recursos, né? Sem dúvida. E aí quando você une a inteligência artificial juntamente com a robótica, aí você tem uma combinação fantástica. Né? Ou seja, você não tem apenas o raciocínio assim, mas você tem um equipamento realizando determinadas operações dentro da sua casa, dentro do seu chão de fábrica. Então, como eu sempre digo, né, o céu é o limite em relação à inteligência artificial e à robótica combinada. Né? Isso, mas a robótica, por exemplo, no mundo da indústria, ela já é algo utilizado no processo de automação, né? Que outras áreas você acredita que essa combinação... Me desculpe. Depois a gente faz o corte. Poderia... Em que outras áreas, além do setor industrial, professor, você acredita que vai haver essa combinação da robótica com a inteligência artificial? Além de indústria, varejo, governo? Eu acredito que todas as áreas elas podem alguma ser que você acha que vai se destacar mais? Olha, uma das áreas uma dos grandes domínios que eu vejo bastante como mercado muito grande é o mercado de serviços. Né? Tá. Então, justamente para impactar ali na ponta o cliente, o consumidor, né? Se você observar países como China, Estados Unidos, eles estão investindo pesadamente. Então, bilhões e bilhões de dólares.
Aí se você, por exemplo, olhar para a agricultura de precisão, se você você pensar em robôs de companhia, robôs hospitalares, robôs industriais. Perfeito. Então, todas as áreas. Sempre existe um mercado, um nicho. E também tem outras coisas também, né? A gente pensa nessas áreas como sendo, eu vou aplicar numa empresa que já existe, consolidada, essas técnicas. Mas você pode pensar também o seguinte, que a própria robótica ela pode facilitar, ser um facilitador para gerar companhias. Sim. Um barateamento, por exemplo, de impressoras 3D, um exemplo. Tá. Você consegue montar sua empresa. Tá. E eu já vi casos... Quer dizer, pode também viabilizar aí novos negócios, né? Um exemplo bem interessante. Eu sempre acho muito interessante esse exemplo, porque eu estava na França o ano passado e eu vi uma impressora 3D de chocolate. Você imagina o que dá para fazer com uma impressora 3D de chocolate? As mulheres com certeza vão delirar. Nossa, você pode personalizar os chocolates de acordo com o teu cliente. Aí você vê, por exemplo, impressoras 3D de concreto. Você consegue gerar uma casa com uma impressora 3D. Você pode, por exemplo, gerar peças, se você quiser. E roupas também, né? E assim essa coisa de você poder viajar sem mala, né? Chega lá, você imprime sua roupa, olha que maravilha, né? Nossa, e por aí vai, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Mas tem um senão aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o risco. Tá. Um deles que está sendo apontado é que justamente o aprendizado da máquina, né? Nessa fase de aprendizado, bom, quem tem filhos sabe disso, todos os riscos que existem quando você realmente está passando por um processo de aprendizagem, seja seu ou de alguém, né? E aí existe o risco realmente de o erro se perpetuar, né? De haver um aprendizado errado e esse erro ser mais difícil de ser detectado por ele estar tão automatizado. Existe efetivamente esse erro? Sim, sem dúvida, existe. Na verdade, assim, quando você fala em técnica de inteligência artificial, é necessário que você conheça o que você está fazendo, para que injustiças não ocorram. Ou seja, para que você não privilegie grupos em relação a outros. Existe um dos problemas bem sérios que a gente chama de algorithm bias, ou seja, viés de algoritmos. Para você ter uma ideia de quão sério isso eu vou dar um pequeno exemplo para você. Você sabia que as mulheres, isso foi detectado pela Carnegie Mellon, as mulheres elas têm menos chance de receber ofertas de emprego bem remuneradas no Google? Por causa do bias. Se não me engano, foi a ProPublica, uma organização não governamental, que identificou que o sistema utilizado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que ele tenta estimar reincidências de crimes, ele considerava os negros com uma probabilidade 2 vezes maior do que os brancos. Porém, os brancos, eles geravam muito mais crimes do que os negros. Ou seja, existe um viés. Sim. Então, esse viés, ele aparece e é algo que tem que ser... Isso é um aspecto. Sim, né? sim. É um aspecto. Mas de N vários. outros, então, assim, não é tudo uma maravilha, né? Tem aspectos aí que precisam ser levados em conta, né? E abrindo o gancho por esse aspecto, existe uma iniciativa global que é conduzida pela IEEE, que ele foca em considerações éticas no desenvolvimento do sistema de inteligência artificial. Ou seja, essa iniciativa é uma iniciativa extremamente proativa que reúne inúmeras autoridades ao redor do mundo. Na última reunião que eu tive no Fórum Mundial em Haia, nós éramos aproximadamente 100 especialistas de diferentes partes e também especialistas de diferentes domínios, como domínio de direito, psicologia, robótica, inteligência artificial, para discutir quais os possíveis impactos no uso desse tipo de tecnologia no nosso dia a dia. Porque hoje nós estamos vendo o nascer da inteligência artificial, é assim como da robótica. Mas daqui a 10 anos, 20 anos, nós vamos ver robôs, sistema de inteligência artificial muito mais presentes. Aí a questão é, o que isso impacta na nossa vida? Quais são as questões éticas aí que vão impactar e que precisam ser discutidas, né, professor? Então, tudo tem 2 lados, né? Sim, tudo tem 2 lados. A IEEE ela é super proativa nesse sentido. Um exemplo bem simples disso, além do viés, por exemplo, quando o robô tem uma falha, um carro autônomo que colide, de quem é a culpa?
Né? Aí você vai ter que identificar de quem é a culpa. A culpa poderia Motorista, ser quem criou o carro, do usuário. Do usuário, tem algumas complexidades aí. Sim. Com certeza. Tem uma forma de acompanhar essas questões? Vocês têm um site, alguma coisa que possa ficar aí? Sim, nós para que temos. possa acompanhar aí? Você pode deixar o endereço desse site? Sim, posso deixar. E o importante é que essas discussões elas são abertas. Ah, que ótimo. Elas são abertas para todas as não pessoas. só consultar, mas poder participar da discussão também, deixar opiniões e coisas desse tipo. Nós temos um documento chamado Ethically Aligned Design, que nós publicamos no ano passado. Eu participo da iniciativa. Tá? E ele foi aberto para qualquer um que pudesse olhar, comentar, interessante. dar sugestões. Acho que para o nosso público é bem interessante saber que existe essa possibilidade. E o mais interessante é assim, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. E já deixando um convite, né? A representação brasileira nessa iniciativa é muito baixa. Na verdade, é a representação latino-americana. Então fica aí o convite, né, para o pessoal participar mais dessa discussão que é super importante relacionada à inteligência artificial e robótica. Nós recebemos aqui o professor Edson Prestes falando conosco sobre os desafios de IA. Obrigada a vocês e logo nós voltamos com mais entrevistas aqui no FutureCon. Orchestrating a Brighter World, NEC.